Esse é mais um assunto coração. Eu quero compartilhar com você uma mensagem, uma breve reflexão, para depois nós gastarmos um tempo em oração. Que esse é o propósito. Orarmos juntos, orarmos, intercedermos por aquilo que Deus coloca em nosso coração, tá bom? Então, essa oração, ela está baseada, pautada, alicerçada aqui no livro de Mateus, capítulo 7, que é um assunto que eu tratei na igreja agora domingo passado. Tem até alguns conteúdos aí no canal falando sobre isso, mas ainda o coração ainda está cheio, né? É uma fonte inesgotável a palavra de Deus. E eu quero então compartilhar com você Mateus capítulo 7, versículo 24, que diz: Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não a pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Nesse ponto em particular, ele vai tratar muito sobre essa questão do homem insensato, prudente, insensato, construir casa sobre a rocha, construir casa sobre a areia. Um dos pontos que, assim, que nos chama muita atenção é que são as duas práticas muito semelhantes, né? Os dois ouvem, né? Então, no versículo 24, ele diz: quem ouve essas minhas palavras. Mas também, no versículo 26, ele diz: mas quem ouve essas minhas palavras. O que vai diferenciar é o que vem depois. O que vem depois, ele diz: quem ouve essas minhas palavras e as pratica. E no versículo 26, quem ouve essas minhas palavras e não pratica. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Por exemplo, nós somos pessoas que precisamos viver a nossa vida de forma a projetar, a planejar, a estruturar a nossa vida. Nós não podemos viver a vida como quem vive, sabe? Como quem espera o amanhã acontecer. Não somos assim. Na verdade, não somos assim. Na verdade, nós estamos preocupados com o que a gente vai fazer amanhã. Se você encontrar uma visita, algum amigo e quiser te encontrar na semana que vem, ele sempre vai te perguntar: você está livre semana que vem? Ou seja, quais são os seus planos para a semana que vem? Quais são os seus projetos para a semana que vem? Assim é a nossa vida. Ou deve ser assim, ou deveria ser assim a nossa vida. Projetos de curto prazo, mas de médio e longo prazo também. Por exemplo, você hoje tem a sua vida, talvez na sua vida profissional, dentro da área da sua vida, dentro das partes da sua vida, e que nós devemos ter planos. Por exemplo, nós começamos agora a igreja aqui, né, em Speyer. Estamos no terceiro culto, no terceiro domingo, a igreja bem novinha, e na minha cabeça já tem aqui o que vai ser daqui a um ano. Nós estaremos no mesmo lugar? E daqui a 2 anos? E daqui a 5 anos? Então, dentro dessa concepção, desse pensamento, eu preciso ir construindo na minha mente, nos meus planos, qual é a escada que eu vou construir para alcançar esses 5 anos, para que nesses 5 anos essa igreja ela esteja lá no ponto onde, no ponto onde eu imaginei que ela pudesse estar. Agora, qual que é o segredo disso? Qual que é o segredo para que essas coisas deem certo? O que a gente faz para que esse planejamento da nossa vida possa ser bem sucedido? Então, ele vai dizer: o que ouve as minhas práticas, os que ouvem as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Por que ele está dizendo isso? Porque planos por planos são apenas planos, sabe? Se nós não tivermos definido certo onde nós queremos chegar, nós estamos perdidos. Eu costumo dizer que ter um alvo é ter onde chegar. Mas se eu e você não temos um alvo onde chegar, qualquer alvo é um alvo, qualquer lugar é um lugar. Então, quando eu tenho um alvo, eu vou trabalhar esse alvo para alcançar esse alvo, para alcançar esse objetivo. Mas se eu não tenho objetivo algum na vida, se eu estou deixando só a vida me levar, se eu estou só vivendo por viver um dia após o outro, então qualquer lugar é um lugar. Mas o que o Senhor vai mostrar para a gente é exatamente esse conceito de
fixar, de alicerçar a nossa vida sobre uma rocha. Porque, como ele diz aqui, a chuva, cai a chuva, transbordam os rios, os ventos sopram e sempre bate sobre aquela casa. Nas duas partes, para as duas pessoas. Tanto para o sensato como o insensato, tanto com o prudente e o imprudente. A chuva cai para os dois, sabe? Os rios transbordam para os dois. A ventania vem para os dois. Os ventos batem sobre a casa, né? A casa, a nossa composição de vida, para os dois. Para os dois. Então, o que nós precisamos entender é que qualquer planejamento e qualquer sonho e qualquer alvo que comece fora do alicerce de Deus, que esse planejamento comece fora daquilo que quem Deus representa e quem Deus é na nossa vida, está fadado ao fracasso. Está fadado ao fracasso. Porque não é simplesmente o que eu sonho, não é simplesmente o que eu desejo, não é simplesmente o que você sonha, o que você deseja. É o que Deus sonha pra gente, o que Deus quer pra gente, qual é o plano de Deus para as nossas vidas, qual é o plano de Deus para a sua vida. Então, é aí que começa o seu planejamento, é aí que começa a sua vida, é aí que começa você estruturar essa vida, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, é através desse conhecimento da palavra de Deus é que eu vou ter a minha mente, os meus princípios transformados, é que eu vou ter o meu interior transformado de forma absoluta, de forma total, a ponto de que agora eu olho para a minha vida e você olha para a sua vida, não é mais... Os nossos sonhos não são mais aqueles que nós sonhávamos lá atrás. Por quê? Porque houve uma renovação da mente. Houve uma renovação do coração. À medida que você e eu vamos nos aprofundando, à medida que você e eu vamos conhecendo essa palavra, esse Deus, esse Senhor, à medida que isso vai acontecendo, a gente vai entendendo que tudo aquilo que nós pensávamos talvez há um tempo atrás não faz mais sentido algum. Não faz mais sentido algum. Não há mais razão de ser. E nisso, a cada vez que nós vamos mudando essa concepção, essa ideia do nosso eu passado para o nosso eu agora atual em Deus, nós vamos, sem perceber, nós estamos balizando a nossa vida. Nós estamos ouvindo e praticando agora. Entende? E praticando. Porque, gente, entenda, há um grupo de pessoas que ouviu as mesmas palavras, que ouve as mesmas palavras, que tem a oportunidade de ouvir e de entender e de ler as mesmas palavras. Tanto é que nos versículos acima de Mateus 7, e o versículo 21, ele está dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Ou seja, aquele que ouve e pratica. Se pratica, porque eu estou fazendo a vontade do Pai, né? Então, no versículo 22, que é mais grave ainda, que é mais forte ainda, está dizendo: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Olha agora, não profetizamos nós em teu nome? Quem profetiza em nome do Senhor? Entende? Eles estão profetizando o nome do Senhor. Olha, em teu nome não expulsamos demônios? Impuseram as mãos, oraram por pessoas e expulsaram demônios por causa do nome de Jesus. E não realizamos muitos milagres? E realizar muitos milagres está literalmente ligado a fazer por outro, fazer por outra pessoa, realizar os muitos milagres. Talvez curaram pessoas, fizeram o cego enxergar, o coxo andar, muitos, e tudo parece estar perfeito. Tudo parece dizer que eles ouviram e estão praticando. Mas ele está dizendo aqui, no versículo 23, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Então, quem ouve e pratica, a prática não está fundamentada, não quer dizer daquilo que eu produzo, daquilo que eu deixo transparecer. Não é aquilo que olham, não é aquilo que enxergam, é aquilo que é plantado no interior. Entende? Não é aquilo que estão olhando de você. Você pode conhecer muitas pessoas que fazem caridade, boas ações,
que pegam vestimentas usadas em boa qualidade para dar para outro, que dão alimento para outro, que fazem a sopa da madrugada da vida, que fazem tantas outras coisas, que nas catástrofes nacionais que a gente acompanha aí no Brasil, agora há pouco tempo em Barcelona, muitas pessoas vão se levantar e vão colocar a mão na massa para ajudar outras pessoas. Isso é muito bom, bacana, ótimo, mas isso não quer dizer que nós pautamos, que nós estamos ouvindo e que nós estamos sendo prudentes. Porque a prudência, ela começa quando eu e você estamos num lugar onde ninguém nos vê, mas Deus está nos visitando. A prudência começa quando eu sento aos pés dele dizendo: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Não é como eu chego aos pés dele apenas para pedir, para receber. É quando eu entendo que o Evangelho ele está além das minhas necessidades. Eu não sirvo ao Senhor por aquilo que Ele pode fazer para mim. Nós não servimos ao Senhor por aquilo que Ele pode fazer pelas nossas vidas. Nós servimos ao Senhor porque Ele é o nosso alvo maior. E sem esse alvo maior, sem esse norte, essa referência de onde nós precisamos chegar, então todos os planos da nossa vida, todos os alvos e metas da nossa vida perderam a razão de ser. E eu não posso falar: Senhor, Senhor, eu estive na igreja há tantos anos. Senhor, Senhor, eu preguei. Senhor, eu cantei, eu ministrei o louvor, eu era ministro do louvor. Senhor, Senhor, eu fiz tantas obras sociais. E o Senhor vai dizer: eu nunca te conheci. Eu nunca tive tempo contigo sozinho. Eu nunca tive um momento de ministrar ao seu coração, de ver transformação. Gente, preste atenção. A mudança que Deus faz na nossa vida, Ele não faz como quem mete um pé na porta e vai arrastar a gente de qualquer jeito. É necessário sentar aos pés dele. Jesus entra na casa de Marta e Maria. Marta está agitada de um lado para o outro, tentando servir bem ao Senhor. Senhor, Senhor. Né? Tentando servir bem ao Senhor, preparando o alimento, preparando isso, porque Jesus chegou na casa dela e ela quer receber como anfitriã, ela quer receber muito bem ao Senhor, só que ela está incomodada. Ela está incomodada com a sua irmã. Olha que coisa esquisita, olha que coisa que contraditório, né? Eu quero servir bem ao meu Senhor, mas eu estou incomodado com a minha irmã. Eu quero servir bem ao Senhor, mas eu não suporto o que minha irmã está fazendo. Eu quero servir bem ao Senhor porque Ele está na minha casa, mas eu estou olhando torto para ela porque ela não está fazendo a mesma coisa que eu faço, ela está deixando eu fazer sozinho. Eu quero servir bem ao Senhor, mas eu vou até o Senhor reclamar do meu irmão, falar bem, falar mal do meu irmão. Eu quero servir ao Senhor, mas eu vou chegar à presença do Senhor com um senso de injustiça. E se Ele não está vendo o que está acontecendo com a minha vida, se ele não errou. Porque foi isso que Marta fez. Senhor, eu estou aqui a te servir, preparando as coisas. Não te incomodas que Maria esteja sentada e eu trabalhando sozinho? Em outras palavras, ele está falando isso. Em outras palavras, está falando isso. Não te incomodas disso estar acontecendo? O senhor tem certeza que o senhor está vendo essa situação toda que está acontecendo? E o Senhor diz para ela: Marta, Marta, você está agitada, está preocupada, andando de um lado para o outro. Você já pensou em quanto tempo da sua vida você já gastou preocupado, agitado, tentando fazer do seu jeito e não deu certo? E que depois, às vezes, você vai chegar na oração com o Senhor e achando que você está sendo injustiçado. Senhor, por que para o irmão fulano de tal está acontecendo? Por que com ele acontece? Por que com ele acontece e comigo não? Senhor, eu tenho ido para a igreja, tenho servido, tenho jejuado, eu tenho... E o Senhor está dizendo: ainda não te conheço, ainda não te conheci, ainda não te vi, ainda não tive a oportunidade de você abrir o seu coração para que eu possa entrar no seu coração, para que eu possa fazer morada, para que eu possa olhar você por dentro, para que eu possa transformar você de dentro para fora, para que as bases minhas possam estar estabelecidas na tua vida a ponto de você ser transformado radicalmente.
Então ela fala isso com ele, não te incomoda? E ele está dizendo, a Maria escolheu a boa parte. Então a boa parte não é simplesmente fazermos projetos de futuro para a gente bons, porque ninguém faz planos de mal, ninguém faz planos de se arrebentar lá na frente, ninguém faz planos para perder, todo mundo faz plano para se regozijar, para ganhar, para faturar, para sempre para mais, sempre para mais. Só que é exatamente nessa condição que nós temos de planejar sempre para mais, é esquecer que se ele não estiver dentro, o mais sempre será menos. E nós estaremos sempre enganados. Senhor, em teu nome. Mas eu vi os sinais, eu vi tudo que estava acontecendo e o Senhor está dizendo, eu nunca te conheci. Eu nunca conheci você. E o fato é, como eu falei, a chuva vem, a chuva cai para o insensato e para o prudente. Sabe? Os rios vão transbordar para o insensato e para o imprudente. Os ventos vão soprar sobre a casa, que é a nossa condição de vida, para o insensato e para o imprudente. Então o Senhor não nos livra dos intempéries da vida. O Senhor não nos livra dos nossos desafios, mas Ele nos orienta. Ele nos orienta. Nós não precisamos de um Deus que nos ajude. Deus não está para nos ajudar. Deus está para nos orientar. E é totalmente diferente. É totalmente diferente. Porque se nós pensarmos em um Deus que ajuda, nós estamos pensando em um Deus que não nos faz crescer, que não nos faz amadurecer e andar com as próprias pernas. Imagine se todas as vezes que nós passarmos por uma dificuldade, o Senhor vem, ô meu filho, vem cá e pega a gente no colo e bota a gente lá. E quando é que a gente vira homem? Quando é que a gente vira mulher? Quando é que a gente amadurece? Por isso que ele diz, no mundo vocês terão aflição. Mas tenham de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, em momento algum, ele está dizendo, e eu não vou permitir que vocês passem por aflição. Não, pelo contrário, ele falou assim, olha, animem-se, porque assim como eu venci o mundo, assim como eu venci esse período, vocês também podem vencer. E para fechar, é como Paulo, que ele diz, para que eu não me gloriasse, o Senhor colocou um espinho na carne, o mensageiro de Satanás que vem por 3 vezes me esbofetear. E eu falei com ele, Senhor, afasta de mim, tira esse mensageiro de Satanás que vem me esbofetear, que vem... E aí o Senhor, a resposta que o Senhor dá a Paulo é, Paulo, a minha graça te basta, a minha graça é o suficiente para você viver. E é para Paulo. E ele diz, a minha graça é o suficiente para você viver. Então, eu quero dizer para mim e para você, a graça de Deus é o suficiente para a gente viver. E logo depois, então, Paulo falou assim, então agora eu entendi. Que agora eu me alegrarei ainda mais, demasiadamente, ainda mais, quando eu for perseguido, quando eu for caluniado, quando eu for injustiçado, quando me prenderem, quando me surrarem, por aí vai. Porque ele diz, porque eu percebo que é na minha fraqueza que eu sou aperfeiçoado. Porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Então é na nossa fraqueza que nós somos aperfeiçoados. Porque quando nós estendemos as mãos, falando, Deus, eu desisto de fazer os meus planos. Deus, eu desisto de criar projetos mirabolantes para a minha vida. Ainda que sejam projetos mirabolantes que pareçam ser bons para ti. Mas eu quero me render ao Senhor e pedir, traz a tua vontade sobre a minha vida. Pois hoje eu quero ouvir e praticar. E aí sim, quando a gente ouvir e praticar, não é que a chuva não vem, não é que o vento não vem, não é que os rios não vão transbordar, mas é que quando isso acontecer, nós vamos estar estruturados na rocha tão firmemente que a gente vai poder dizer, então ok, Senhor, já que a tua graça é o suficiente para mim, então eu vou me gloriar quando a chuva cair, eu vou me alegrar quando os rios transbordarem, e eu vou exaltar o teu nome quando os ventos baterem contra a casa, contra a nossa vida.
Então, bem-vindo ao reino de Deus. Bem-vindo ao reino de Deus. Vamos junto amadurecer e crescer na fé cristã. Amém? Que bom. Feche os seus olhos. Vamos gastar um tempinho em oração e agradecer a Deus por esse momento tão importante para as nossas vidas. Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio literalmente, Senhor, de estarmos entendendo o Evangelho, de estarmos aprendendo, de estarmos conseguindo ler as entrelinhas da Tua Palavra e perceber que essa palavra, ela não foi criada, ela não está em nossas mãos apenas para nos tornar como meninos mimados, como filhos mimados, como filhos que não podem passar por dificuldade, porque senão a gente vai achar que Deus nos abandonou. Mas ao contrário disso, Deus, ao contrário disso, nós temos a oportunidade de sentar aos Teus pés e sentir as marcas do Evangelho na nossa vida, na nossa carne, no nosso ser, e perceber que estamos amadurecendo. E entender que, de fato, a Tua graça é o suficiente para a gente viver esse mundo. De não enxergar, ó Deus amado, que precisamos ser acoitados, colocados no braço, protegidos de todo mal, para que, como diz esse texto, para que a chuva não nos molhe, para que o rio que transbordou não nos afete, para que o vento que vem forte demais não abale a estrutura da nossa casa. Ah, Deus, em nome de Jesus. Nós sabemos que nessa passagem há um homem insensato que constrói a sua casa sobre areia. De fato, é muito menos trabalhoso. Não é necessário cavar fundação, não é necessário encontrar um solo compactado, não é necessário encontrar rocha para podermos lançarmos os alicerces da nossa vida. Não é necessário gastar muito tempo, não é necessário gastar tantas coisas, ó Pai. Mas quando a gente fala sobre fundamentar a vida, quando nós falamos sobre conhecer a profundidade do Teu Evangelho, então isso dá trabalho. Dá trabalho de sentar, dá trabalho de ouvir, dá trabalho de praticar, dá trabalho de enfrentar os nossos medos, as nossas dificuldades, os desafios que se opõem às nossas vidas, para que sejamos a expressão exata daquilo que o Senhor quer que sejamos. Em nome de Jesus, livra-nos de nós, ó Deus amado, o engano de estarmos fazendo alguma coisa para o Senhor, mas em benefício próprio. Em Teu nome pregamos, em Teu nome expulsamos demônio, em Teu nome fizemos, mas na verdade, lá no fundo, nós fizemos tudo isso esperando uma troca, esperando uma recompensa, esperando sermos merecedores de alguma coisa, Pai. Ó Deus, quando nós fizermos alguma coisa em Tua direção, que seja simplesmente para Ti, Senhor, na Tua direção, não esperando alguma coisa em troca, como que um cão domesticado, ó Pai, que pelo simples fato de ter sentado, porque o seu mestre falou para o sentar, ele senta e já olha para o seu mestre esperando o biscoitinho. Ah, Deus, em nome de Jesus, livra-nos de sermos adestrados com a mente desse mundo, de entender que tudo que nós precisamos, dependemos de fazer alguma coisa para receber alguma coisa em troca, Pai. Deus, leva-nos a simplesmente a viver na dependência do Senhor como filhos, como verdadeiros filhos, como aqueles que não precisam se preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã, Deus, o Senhor trará para as nossas vidas o maná, o alimento vem sobre as nossas vidas, a provisão vem sobre as nossas vidas, o cuidado do Senhor vem sobre as nossas vidas, ó Pai querido. Em nome de Jesus, seja sobre nós, livra-nos dos planos mirabolantes, dos sonhos mirabolantes, que não apontam para o Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, Deus, nós agradecemos ao Senhor, juntos, eu e você juntos, agradecer ao Senhor por tudo que Ele é em nossa vida, por tudo que Ele é na sua vida e pelo privilégio que nós temos dele estar nos ensinando a viver o verdadeiro Evangelho. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe a sua mente, os seus planos e sonhos para o futuro. Que eu e você
possamos ser homens prudentes, mulheres prudentes, que têm estabelecido a sua vida sobre a rocha pelo ouvir a palavra de Deus e cumprir essa palavra. Amém? Eu quero mais uma vez convidar você a se inscrever nesse canal, Assunto do Coração. Sempre há uma palavra de Deus para você, sempre há uma oração aqui junto com você. Se inscreva nesse canal, compartilhe, porque outras pessoas precisam ouvir isso. Faça a sua parte, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e se puder nos ajudar, deixe seu like, um comentário, isso ajuda muito o canal, ao YouTube a mostrar, ao algoritmo a mostrar esse vídeo para mais pessoas, ok? Então que Deus abençoe sua vida e graça e paz.